Deus não escolhe os capazes, Ele escolhe os disponíveis e capacita eles para a sua missão. O mundo investe nos prováveis. Deus manifesta a sua glória através dos improváveis. Vou repetir mais uma vez. O mundo investe nos prováveis. Deus manifesta a sua glória através dos improváveis. Olha para mim, porque segundo o mundo, improváveis são aqueles que não têm chances aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus eles são instrumentos para a sua glória. Vou repetir mais uma vez. Improváveis são aqueles que diante dos olhos do mundo eles não têm chance nenhuma, mas aos olhos de Deus eles são instrumentos para a glória do seu nome. Quem diria que um homem como Davi poderia ser rei? Quem diria que um homem como Moisés poderia ser o libertador de Israel? Quem diria que Jesus de Nazaré poderia ser quem foi? Esses homens eram improváveis, mas Deus não escolhe pela lógica humana, Deus escolhe na sua perspectiva divina. Olha para mim, quando eu olho para a igreja de Corinto, eu preciso entender o contexto, para entender o porquê Paulo citou essa expressão. Porque Paulo vai falar acerca dos fracos? Porque Paulo vai falar que Deus usa os fracos para confundir os fortes, para pegar aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Eu preciso entender o contexto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Olha para cá, a cidade ficava estrategicamente, olha para mim, era uma cidade estratégica daquela época. Corinto era uma cidade grega, que comercialmente era estratégica, ela era estratégica e era uma cidade muito rica. Culturalmente era muito influente, porque era dominada pela língua do mundo naquela época, o grego. Hoje no mundo inteiro, quem não fala inglês vai ficar para trás. Naquela época, quem dominava o grego estava num avanço muito grande, cultural, em status. O grego era o inglês dos dias de hoje, era o grego naquela época, tanto que hoje nos dias atuais ainda temos palavras gregas que estão inseridas dentro do nosso português. Vou repetir mais uma vez, o grego foi tão influente no mundo que até o dia de hoje, no ano de 2026, ainda temos palavras gregas que estão inseridas dentro da nossa língua portuguesa, de tão influente que era aquela língua. A cidade era intelectualmente orgulhosa, porque os maiores sábios estavam lá, os maiores filósofos viviam lá. A cidade era autossuficiente, a cidade tinha um status de intelectualidade. Quando se falava que pertencia-se à cidade de Corinto, sabia que alguém que vivia naquela cidade era alguém de um grau social muito elevado, era alguém de um nível intelectual muito elevado, morava-se na melhor cidade da época. É como hoje eu tenho residência em Santa Catarina. Quando você fala de Santa Catarina, todo mundo se remete logo a Balneário Camboriú. Quando você fala do Rio de Janeiro, alguém fala logo de Copacabana, alguém fala logo do Leblon, alguém fala logo do Leme, alguém fala logo de Ipanema, Barra da Tijuca, porque são lugares de status social avançado. Então quem morava na cidade de Corinto, alguém sabia que ali estava um homem culto. É a mesma coisa de você falar que mora próximo da faculdade de Harvard, é a mesma coisa de você falar que estuda na faculdade de Harvard, ou então você estuda na faculdade de Oxford, na Inglaterra, a segunda melhor faculdade do mundo.
as pessoas vão saber que você tem um nível melhor, um nível cultural melhor. É a mesma coisa de você pegar o seu currículo hoje e falar que o curso que você fez de nível superior foi na PUC. É diferente, as pessoas vão te olhar de forma diferente. Assim também era na cidade de Corinto. Culturalmente era muito avançada, intelectualmente era muito avançada para aquela época, mas em contrapartida, uma cidade rica e comercialmente estratégica, culturalmente influente, intelectualmente orgulhosa, mas em contrapartida, moralmente decadente. Essa era a cidade de Corinto. Olha para cá, trovão, o que ficava-se, o que existia naquela cidade, o que representava aquela cidade? Representava o centro da filosofia grega, era retórica e status social. A igreja de Corinto estava ali no meio, e por incrível que pareça, a igreja acabou refletindo dentro da própria igreja o que aquela cidade expunha, o que aquela cidade colocava como volúpia. Aquela igreja começou a refletir dentro dela. Havia divisões dentro da igreja, competição por liderança, valorização pela sabedoria humana. Olha para cá, assim como a cidade de Corinto valorizava a sabedoria humana, a igreja de Corinto também começou a valorizar. Por que valorizar? Porque quando Paulo ia pregar, alguém ficava entusiasmado pela sabedoria com que Paulo pregava, mas eles valorizavam apenas a sabedoria humana. Paulo era poliglota, e alguém dizia: eu sou de Paulo. Aí alguém olhava Pedro pregando e dizia: eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Alguém olhava o Apolo pela sua eloquência pregando e dizia: eu sou de Apolo. Olha para cá, o que acontecia dentro da cidade de Corinto começou a refletir dentro da própria igreja com o mesmo nome. Essa era a igreja de Corinto. E havia um problema, repita comigo: havia um problema. A igreja estava dividida. Mais uma vez, repita comigo: a igreja estava dividida. Um dizia: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Cefas. E o último grupo dizia: eu sou de Cristo. Olha para cá, olha para mim. A igreja de Corinto estava transformando líderes espirituais em líderes com status. A igreja estava não valorizando esses homens como liderança espiritual, mas como sua bandeira de status. Eu vou para assistir o Paulo pregar, eu vou para assistir o Pedro pregar, eu vou para assistir o Apolo pregar. A única bandeira que deve ser levantada é a do evangelho e não a de homens. Melhora só meu retorno aqui em cima, por favor. Olha para cá, aí vem um homem que não aceita a glória humana. Aí vem um homem chamado Paulo que confronta essa ideia. Paulo abre a boca e diz assim: quem sou eu? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento na obra. Quem é Paulo? Paulo não é nada. Quem é Apolo? Apolo também não é nada. Mas Paulo está centralizando, olha para cá, que o mérito não está em quem prega, o mérito está naquele que morreu na cruz do Calvário. Oh glória! Tudo o que acontecia na igreja de Corinto era de fato que era verdadeiro e espiritual, era mérito da cruz, era mérito de Jesus. Não era mérito de Paulo, não era mérito de Apolo, não era mérito de Pedro, era mérito exclusivamente de Jesus de Nazaré. Olha para cá, escute isso aqui. É Paulo que confronta essa mentalidade e aponta, tira os olhos da igreja de cima deles e aponta para a centralidade da cruz. Olha para mim. A glória, ela não pode ser direcionada ao homem. A glória deve ser única e exclusivamente de Deus. Repita comigo: a glória. Só um pouquinho mais de retorno de grave aqui para mim. A glória
é exclusivamente de Deus. Daquele jeitinho do início. Olha para mim, eu observo lendo a Bíblia que Deus não chama os prováveis, Deus chama os improváveis. Repita comigo: os improváveis. Trovão, quem era Moisés então? Moisés era o improvável, inseguro. Repita comigo: Moisés, o improvável, inseguro. Por quê? Moisés era fugitivo. Ele já não estava mais no Egito. Ele não era mais príncipe do Egito. Ele passou 40 anos no Egito, mas agora tinha saído do Egito porque havia matado um egípcio, e agora estava 40 anos no deserto. Quantos anos ele estava no deserto? Agora olha para mim, Moisés passou 40 anos no Egito sabendo que era alguém. Ele vai passar agora 40 anos no deserto sabendo que não era ninguém. Só dá glória se tu pegar. O mundo tem olhos para quem é alguém. Deus tem olhos para quem não se acha ninguém. Oh, glória! Vou falar mais uma vez. Não importa onde você esteja, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele sabe aonde você está. Oh glória! Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Deus não falou com Moisés quando ele estava no trono do Egito, mas Deus falou com Moisés quando ele estava no deserto, achando que não era ninguém, sob o olhar de ninguém, mas Deus estava olhando para ele. Oh glória! Oh glória! Você não pegou, por isso não deu glória. Faraó não lembrava mais dele, o Egito não tinha mais lembrança dele nítida, mas o grandão da Galileia que estava sentado no trono sabia quem Moisés era. Oh glória! Olha para cá, ele estava como fugitivo, ele era pastor no deserto e ele ainda alegava dificuldade na fala. Deus disse: você vai pregar para aquele povo, você vai libertar meu povo das mãos de Faraó. Ele disse: como? Eu não sei falar, eu sou um homem que não tem habilidade na fala, eu não sou eloquente. Olha para mim, quando Moisés apresentou suas prerrogativas negativas, era como se ele estava dizendo: eu não tenho perfil adequado de um libertador. Oh glória! Agora pega, quando Moisés apresentou para Deus: eu não sei falar, Deus está dizendo para ele: quem te perguntou da sua eloquência? Eu não te perguntei se tu sabe falar. Oh glória! Oh glória! Eu estou perguntando para você se você está disponível. Oh glória! Eu estou perguntando se você quer ir para a missão que eu estou te dando agora.